Fazer a prece inicial, convidamos o senhor Hugo. Bem, meus irmãos, vamos procurar fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento para Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, entrando assim em sintonia com a espiritualidade maior e agradecermos por mais este dia, por cada minuto que nos concede aqui na terra, por mais essa oportunidade de iniciarmos a experiência de marcar um novo calendário, o calendário 2018. Roguemos a Deus que nos ilumine em nossa caminhada, nos dando clareza de inteligência, nos dando discernimento para distinguir entre o certo e o errado, nos dando paz, harmonia, serenidade, para melhor aprendermos a convivermos com os nossos semelhantes. E que esta paz, Senhor, e esse amor que nos envolve nesse instante, possa também ser irradiado para todos os lares da nossa cidade, principalmente os mais necessitados. Em cada alma carente de paz e de amor, que essa luz se faça presente e que possamos, nesse momento que Deus nos permite aqui estarmos nesta casa, edificada para o exercício da caridade, possamos compenetrarmos os nossos pensamentos nas lições que vão ser proferidas através da palestrante desta noite, a nossa irmã Neuzinha. Que Deus possa assim ampará-la, iluminá-la e que ela possa trazer a mensagem que tanto precisamos nesta noite. E que esta paz e esse amor permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar início à nossa palestra com o tema Proposta Libertadora da Doutrina Espírita. E nossa palestrante é a nossa amorosa Neuzinha. Uma boa noite a todos. É com uma alegria imensa que nos encontramos aqui, reunidos em nome de Jesus, no primeiro dia de palestra desse ano novo tão promissor. Que nós possamos sentir esse envolvimento maravilhoso dos nossos amigos espirituais. Eles estão cuidando de cada um de nós, dando-nos tudo aquilo que nós estamos necessitando na noite de hoje, trazendo para nós a paz aos nossos corações, a harmonia aos nossos pensamentos, para que nós possamos nos encher de coragem e darmos continuidade aos trabalhos que abraçamos em nome de Jesus. Para a nossa reflexão na noite de hoje, trouxemos então a proposta libertadora da doutrina espírita. E iniciamos com as palavras de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas palavras se encontram em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Vamos ou não vamos?
Não, não vamos. Agora vamos. Então, vamos refletir sobre duas passagens de Jesus importantíssimas para que possamos ter ideia do ensinamento que Jesus queria nos deixar com todos esses dois acontecimentos. O primeiro é a passagem da filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente de barca para a outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então, um chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta, porque hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe. Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. E o povo começou a zombar dele. Tendo feito com que toda a gente saísse, chamou o pai da menina, a mãe da menina e os que o tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. Agora prestem atenção. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar. Esta passagem de Jesus se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos 21 e 43. Deverzinho de casa para todo mundo. Vamos, querido. A segunda passagem é do filho da viúva de Naim, parecida com este acontecimento da filha do Jairo. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e acompanhavam-nos seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu o ordeno.
Imediatamente o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos que estavam ali ficaram realmente tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Muito bem, vamos lá. No livro A Gênese, Kardec fez constar no capítulo 15, que trata dos milagres do Evangelho, essas duas passagens de Jesus, e explica que tanto um caso quanto o outro, os envolvidos, a menina e o rapaz, não estavam mortos. Eles estavam apenas em estado cataléptico, com sinais de aparente morte, mas não havia ainda se quebrado aquele laço fluídico que liga o perispírito ao corpo material. Jesus, com a sua visão maravilhosa, viu isso e com o seu toque, com a sua voz, o chamou de volta, como se ele os despertasse de um sono, de um adormecimento. Nós temos um exemplo muito interessante com uma pessoa conhecida nossa, a nossa querida Ivone Pereira, que aos 29 dias de nascida sofreu esse estado cataléptico. Ela foi dada como morta pela família, o médico foi chamado, o farmacêutico da cidade foi chamado, e eles atestaram que a criança estava morta. Então, o que fizeram? Prepararam o sepultamento, colocaram o anjinho todo vestidinho dentro do caixãozinho e começaram a fazer o velório. A mãe de Ivone, então, foi até o quarto e fez uma oração muito sentida a Nossa Senhora. E ela pediu a Maria que, se a filha dela realmente estivesse morta, que ela ia aceitar com toda a atenção, assim, aceitava, né, de coração, que a filha já estava partindo. Mas que, se ela não estivesse morta, que Maria restituísse aos seus braços. De repente, lá na sala, o bebê começou a chorar dentro do caixãozinho, e aí foi aquele reboliço todo, o velório foi desfeito, e a nossa querida Ivone, né, ficou conosco durante muito tempo, acredito que até 1973, quando ela fez a sua última psicografia. E logo depois, então, ela foi se preparando para o desencarne. Outro caso interessante que nós tivemos oportunidade de ficar sabendo, se deu com esse ator da Rede Globo, antigamente, que nem era a Rede Globo, né? Era a Rede Tupi, se não me engano, de televisão, não era? O Sérgio Cardoso participava de uma novela. E o que aconteceu? Faleceu o Sérgio Cardoso. Eu ouvi falar, eu não acompanhei a novela não, viu? Eu só ouvi falar do acontecimento. Daí, a algum tempo, eles precisavam fazer uma mexida na sepultura, retirar algumas coisas. E quando eles abriram o caixão para a retirada daqueles ossos,
Qual não foi a surpresa do pessoal quando encontraram o Sérgio Cardoso de bruços? Tá? Quer dizer, ele não estava morto, ele estava em estado de aparente morte, mas ainda não havia falecido de verdade. Não é? Acabou morrendo sufocado lá dentro. Muito bem. Foi um negócio terrível, né? Todo mundo ficou apavorado. Que ele estava vivo, né? Mexeram lá no caixão, na sepultura, e realmente encontraram o Sérgio Cardoso de bruços. Bom, então vamos lá. Um psicólogo russo, se não me engano o nome dele meio complicado de se falar, é Goliath. Ele descobriu que existem 2 níveis de consciência no estado da mente humana: o adormecimento e o despertamento, o estado desperto. Nós não vamos entrar aqui nessa parte psicológica, nós vamos fazer apenas uma analogia, né? O estado de catalepsia, que dava sinais de aparente morte, que se passou com a filha do Jairo e com o filho da viúva de Naim, numa comparação no campo da alma, no campo do despertamento psicológico frente ao conhecimento das coisas. Nós, em certas situações, em certas circunstâncias da vida da gente, mesmo estando vivos, nós somos considerados mortos. São aquelas pessoas que passam pela vida sem uma razão para viver, que não se envolvem com absolutamente nada, que não se deixam tocar por nada, que não se sensibilizam com ninguém, com nada, com situação nenhuma. Vivos, considerados mortos, que não agem, que não saem daquela letargia, daquela paralisação. Por isso, existe esta afirmação: almas mortas em corpos vivos. E muitas vezes a gente, né, sente esse estado de alma. Um desânimo, um cansaço, que você nem sabe como vai sair daquela situação. Por isso, talvez, lá na Epístola dos Efésios 5,14, Epístola aos Efésios, nós encontramos essas palavras de Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. O que ele queria dizer com isso? Abra os seus olhos, desperte para o mundo, para o que é real, para o que não é ilusão, o que não é fantasia. Haja, viva, crie, dê de si. Levanta-te dentre os mortos. Saia da procissão daqueles que não querem nada de útil, nada de definitivo na vida, que vivem por viver. E Cristo te iluminará, nos convidando a acordarmos para a vida superior, a nos levantarmos
para executarmos boas obras, porque assim o Senhor nos ajudará. Para quê? Para que a gente possa também ajudar aqueles que sofrem, aqueles que precisam de nós. A doutrina espírita tem feito isso conosco, tem nos despertado as consciências, no sentido de que, em a conhecendo, em conhecendo as verdades imortais, listas e reencarnacionistas, este conhecimento introduzido na nossa capacidade intelectiva, através da lógica, do raciocínio, do uso da inteligência, nos faz identificar estes conhecimentos no campo intelectual e nos deixa cientes daquilo que agora entendemos ou sabemos. A doutrina espírita não se esclarece a esse ponto. Porém, estudarmos doutrina espírita, sabermos de cor os seus ensinamentos, sabermos o livro dos Espíritos do início ao final, até mesmo descobrirmos em qual página daquela edição se encontra a pergunta 345, por exemplo, não basta. Só isso não basta. Isso não quer dizer que nós estejamos despertos, simplesmente porque nós tomamos conhecimento, porque nós estudamos e porque nós estamos começando a trilhar esse caminho de entendimento. A estrutura humana psicológica de natureza espiritual faz necessário que, quando nós conhecemos as coisas, nós precisamos nos envolver com elas sentimental e emocionalmente. Se nós não nos envolvermos com estes ensinamentos, com estes estudos, no campo sentimental e no campo emocional, não vai resolver o nosso problema. Quando conhecemos as coisas através da lógica, do raciocínio, da razão, este conhecimento nos leva à percepção e à assimilação dessas ideias. Quando nos envolvemos, o que acontece? Nos apoderamos desses conhecimentos no sentido sentimental e emocional. Nós absorvemos esta ideia na intimidade do coração. Nos lembramos aqui do mito da caverna. Quase todos já ouviram falar do mito da caverna. Tá? Platão se utilizou desta parábola para nos incentivar a sairmos da mesmice da nossa vida comum, a questionarmos, a perguntarmos, a criticarmos no bom sentido, a fim de que a gente deixe de viver a ilusão ou aquela vida projetada e feita perfeitamente pelos outros, pelas suas conveniências. Platão conta essa parábola para que a gente tenha coragem de sair da caverna e ir buscar a vida real. Nós podemos comparar o mito da caverna com o estudo da doutrina espírita. Nós não podemos ficar só presos à palavra. Nós temos que participar dos estudos, de conversarmos, de questionarmos. Era isso que Kardec queria que fizéssemos, que estudássemos, mas
conversássemos entre nós, discutíssemos essas questões e, através da lógica, do raciocínio, do entendimento, nós realmente tomássemos uma posição, uma postura, saíssemos da caverna. A parábola do mito da caverna é muito interessante. Um desses prisioneiros, ele consegue escapar, vai até fora da caverna e ele vê o mundo real. De primeira mão, ele fica espantado com tudo aquilo que ele vê. Mas logo depois, ele, com a sua curiosidade aguçada, ele vai tomando, se apoderando de todos aqueles conhecimentos novos. E ele ficou tão entusiasmado que ele volta para a caverna e tenta convencer os outros prisioneiros a saírem dela. E o que aconteceu? Eles, na sua zona de conforto, não entenderam o que esse moço queria explicar, não abriram a cabeça para o entendimento e se negaram. Ele tanto insistiu que os outros prisioneiros o mataram. Aconteceu a mesma coisa com Sócrates, que foi levado a beber cicuta para não levar a juventude daquela época ao estudo, ao questionamento, a pensar. Então, somos nós. Nós estudamos doutrina espírita, mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Estudar doutrina espírita significa mudança. Mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de palavras. Nós temos um impulso enorme que nos leva à mudança. Porém, quando começa a nos incomodar, nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Mas nós precisamos pensar fora da caixinha. Precisamos estudar mais, analisar as coisas, entender o que a doutrina espírita quer nos dizer, para que possamos, através do raciocínio, da crítica, do questionamento, nos libertarmos dessas correntes que nos prendem e poderemos viver então o mundo real, entender o que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, de onde viemos e para que estamos aqui. Quando nós acordamos num certo ponto pelo conhecimento das coisas, quando nós iniciamos os estudos espíritas, é a fase em que entramos para a doutrina espírita. A gente se encanta, começa a vir ao centro, fazer um tratamento de passes, fazemos uso da água fluidificada, nós começamos a sentir uma paz, uma tranquilidade, uma coisa diferente. E se nós não tivermos força, persistência, a gente se acomoda e quando nós sentimos que nós melhoramos, o que acontece? Nós deixamos para lá os nossos compromissos. Tá? Não queremos mexer naquilo que está dando certo. Poxa, para que eu vou hoje? Está chovendo, está frio. Hoje tem uma novela que está bem legal, é o futebol, é isso, é aquilo. Então a gente vai deixando passar. Entramos para a doutrina espírita. O que
nós precisamos fazer é que ela entre dentro de nós, nos envolvendo, despertando para a natureza emocional e sentimental daqueles conhecimentos que nós estamos adquirindo. Nós já conseguimos nos emocionar com as palestras que aqui nós assistimos, com a leitura das mensagens. Muitas vezes nós identificamos que a mensagem que foi distribuída serve para alguém que ficou em casa, nunca para nós mesmos. Deixamos passar essa oportunidade de levarmos para casa, lermos novamente, frase por frase, refletindo sobre o ensinamento que aqui está contido. E a gente pensa nas outras pessoas, quando na realidade esta é a solução para algum problema que nós estamos passando no momento. E nós nos deixamos passar, não é? Então, quando a gente já está nessa fase, nós estamos no segundo passo. Mas nossos amigos espirituais nos chamam a atenção. Ainda não é o bastante. Por quê? Nós sabemos, nós conhecemos, mas o que acontece? Nós não fazemos. Nós falamos para os outros, mas nós mesmos não seguimos à risca aqueles ensinamentos que nós adquirimos. Continuamos a viver naquele estado de dormência espiritual a que Paulo se referia. Levanta, tu que dormes. Saia dessa procissão de mortos-vivos, que Cristo te ajudará. Ainda não despertamos para a nossa realidade espiritual. Muitas vezes a gente até chega a pensar que é tudo irreal. Será mesmo que existe espírito desencarnado? Será? Eu nunca vi. Já apareceu para você? Mas eu nunca vi. Então, será mesmo que é? Será que existe a reencarnação? Muitos ficam em dúvida. Quer dizer, não despertaram ainda para a sua realidade espiritual. Para que haja o devido despertamento, para que vejamos ou sejamos criaturas que acordaram para a vida, que despertaram para a realidade espiritual, nós precisamos dar o terceiro passo. Quem está no segundo passo também, na segunda etapa, são aqueles que vêm ao centro toda quarta-feira, toma o passo, pega a aguinha fluidificada, leva para casa e fica só nisso. São os chamados papa-passes. Se bobear, quer tomar passo com o Porangaba, com o Hugo, com todo mundo que estiver ali. Se bobear, entra na fila de novo. Né? Não quer saber de mudança. Para que a gente possa realmente dar o terceiro passo, existe uma coisinha muito importante. E qual seria então esse terceiro passo? Qual seria? Está aqui, ó. Vivenciar, promover, cooperar, exercitar as atitudes necessárias para que os nossos comportamentos sejam novos, renovados, diante daquela fé, daquele conhecimento que se introduziu no nosso campo psíquico, no nosso intelecto, da fé que agora se robustece na compreensão moral, na aceitação e compreensão
dos ensinamentos do Cristo. Este é o terceiro passo. É a doutrina espírita estar realmente fazendo parte da vida da gente, na vivência, na cooperação. Vir para a casa espírita para cooperar nos trabalhos, participar das atividades da casa, se tornar alguém útil dentro da instituição que lhe deu, talvez, a solução para o seu grande problema. Esta, então, é a proposta libertadora da doutrina espírita. Os seus princípios, eles devem representar a fé que nós professamos. É muito bonito nós dizermos para todo mundo: eu sou espírita, porque é diferente. Todo mundo já fica espantado, né? O espírita? Sim, eu sou espírita. Mas e aqui dentro? Será que eu estou fazendo um esforço todos os dias para que eu possa realmente vivenciar os ensinamentos espíritas na minha vida, dentro da minha casa, no meu trabalho, na rua, na fila do banco, no supermercado? Será que os ensinamentos que eu adquiro aqui nesta casa estão fazendo com que eu queira mudar? Com que eu veja e sinta a necessidade da mudança numa criatura melhor? Isso é que eu preciso compreender, né? E quais são os princípios da doutrina espírita? Vale a pena nós relembrarmos. Existência de Deus, existência e sobrevivência do espírito, a imortalidade da alma, a reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos. A estes princípios nós devemos dar a devida importância para que possamos compreender o que a doutrina espírita quer nos dizer. Qual é a verdade que ela traz para nós? Estão aqui. E estes princípios que nos libertarão. Nos libertarão do jugo de alguém, de um chefe terrível. Irão nos libertar de nós mesmos, nos dando o entendimento, a compreensão, a vontade de mudarmos e de entendermos o outro como ele é. Nós aceitamos os ensinamentos, nos emocionamos com as mensagens, porém, nós precisamos reformular os nossos conceitos diariamente. Nossos conceitos vivenciais precisam mudar para que possamos compreender a nossa finalidade existencial. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci no seio dessa família, onde ninguém me entende, onde todo mundo briga comigo? Meu pai não me entende, minha mãe tenta me proteger, mas não dá certo. Meus irmãos, eu queria ter nascido na casa do vizinho, né? Porque a minha amiga lá é como se fosse minha irmã, me entende melhor que tudo. A mãe dela é tão carinhosa comigo. Então, nós precisamos reformular os nossos conceitos vivenciais e compreendermos por que nós estamos aqui e vivermos e convivermos no mundo lá fora de forma a nos libertarmos
das antigas práticas, das antigas manias, dos antigos condicionamentos. A partir do momento que eu estudo doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, eu tenho a obrigação moral de me esforçar para mudar todos os dias. Um tiquinho que seja, mas eu preciso mudar, me transformar numa criatura melhor todos os dias. Deolindo Amorim, não sei se alguém já ouviu falar dele, era um palestrante baiano, um professor, pessoa muito inteligente, e ele tinha uma ideia a respeito de viver. E ele dizia que viver é uma arte. E é realmente uma arte. Você viver precisa realmente ter muita coragem para poder suportar todas as intempéries que estão aí à nossa volta. Então, Deolindo dizia que viver é uma arte. A arte de viver e conviver lá fora de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro na casa espírita. Esta é a arte de viver. Conviver lá fora com os diferentes, aqueles que pensam totalmente diferente de nós, de acordo com os ensinamentos que nós adquirimos aqui dentro da casa espírita. É por isso que nós estudamos esse espiritismo. Joana de Ângeles nos orienta que o que atrapalha a criatura humana hoje na Terra são as distrações. E realmente nós vivemos distraídos. A tristeza nos distrai, a dor, a alegria, o dinheiro, o mau humor, o trabalho, a falta do trabalho, o sol, o vento, a chuva, a doença, qualquer coisa que acontece à nossa volta, tira o nosso foco daquilo que nós estamos entendendo. Um exemplo, se alguém esqueceu o celular ligado agora e ele tocar, o que acontece? Todo mundo sai daqui, pá, volta a sua atenção, né? E se for o hino do Flamengo, que a criatura colocou como musiquinha de fundo, aí que o negócio chama mais atenção, então. A gente se distrai por qualquer coisa. Se o carro que está estacionado aqui embaixo começar a disparar o alarme, todo mundo que veio de carro já começa a prestar atenção. Poxa vida, será que foi o meu? O que será que aconteceu? E a gente se esquece do que nós estamos tratando aqui dentro. Tá? Então, Joana está certíssima. Nós nos distraímos. Até com o ventilador. Se ele ventar mais forte, nosso foco volta para lá. Tá? Nós precisamos prestar atenção, então, aos ensinamentos de Jesus. Vejam bem, a filha de Jairo, lá no começo da nossa conversa, o que aconteceu com ela? Levantou e andou. O filho da viúva de Naim levantou e falou. Mas não basta somente a gente se levantar. A gente tem se levantado sempre. Cada palestra que a gente assiste, que a gente participa, que nos chama a atenção para um ponto qualquer da nossa história de vida, a gente se levanta e sai daqui com aquela vontade louca de mudar, de fazer diferente. Né? A gente vive
sem significado, sem prestar atenção naquilo que realmente nós estamos buscando. A gente quer ser feliz, mas que o outro seja do jeito que nós queremos para que a gente possa ser feliz. Se ele não for assim o assado, não dá. Tá? Então é preciso que a gente compreenda que precisamos levantar e andar, sim, mas numa direção que irá nos levar aos horizontes da felicidade que nós aspiramos. Todo mundo quer ser feliz. Nós viemos aqui na Terra para a felicidade, estamos destinados à felicidade. Ninguém veio aqui para sofrer. Nós somos destinados à felicidade. Porém, estamos vivendo sem horizonte, sem foco, sem saber o que buscar. E é por isso que a gente vive infeliz. Levantar e falar. Mas falar como? Convivendo com as pessoas, participando ativamente da sociedade, levando o bem, a paz, a harmonia aos corações que estão à nossa volta. Aprofundar-se, estudar, pesquisar, perguntar, questionar, criticar, saber aquilo que quer, saber o que vai falar, falar com o outro, consigo mesmo, exemplificar, vivenciar os ensinamentos que nós adquirimos aqui. É muito fácil ser espírita dentro do centro espírita. Aqui nós estamos envolvidos por uma luz imensa, por uma paz fantástica. E nós somos impelidos ao amor, à fraternidade. Todas as vezes nós saímos daqui diferentes. Mas o primeiro desencontro que a gente tem lá fora, a gente se esquece de tudo que passou aqui. Né? Todas as nossas propostas, a gente esquece. Descobrir-se. Nós precisamos saber quem nós somos. Quem sou eu? Eu sei quem eu sou. O que se passa no meu íntimo? O que é que tem me machucado? Por que tem me machucado tanto? O que eu posso e devo fazer para conquistar essa transformação, para ser uma pessoa mais feliz? Eu só deixo as pessoas saberem um tiquinho da minha personalidade. O que eu sou lá dentro de verdade, ninguém sabe. E só tem um rasgo de conhecimento quando pisa no meu calo e faz alguma coisa que me desagrada. Aí sim, eu mostro, tá, aquele lado meu ainda animal. Mas eu não posso mais ser assim. Nós já estudamos tanto, então precisamos nos conhecer. Seremos livres quando conquistarmos a nós mesmos. Somos ainda crianças espirituais em aprendizado. Mas precisamos nos esforçarmos para conquistarmos realmente essa liberdade que nós tanto procuramos e que confundimos com liberdade de ninguém perturbar aquilo que a gente deseja realizar. Joana de Ângeles, nesse livro, O Ser Consciente, pela psicografia do Divaldo Franco, nos orienta o seguinte: a conquista de si mesmo está no alcance de querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. É o entendimento daquilo que nós somos. Esforçar-se para triunfar,
A gente quer vencer sem esforço nenhum. Querer para poder ser. Nós temos vivido querendo apenas ter e não ser. O verdadeiro espírita é aquele que já tem asinhas, que vive volitando por aí afora. Não. É aquele que se... Dever de casa, gente. Se esforça uma vezinha por semana, né? Todos os dias para... E suas más inclinações. Isso é se conhecer. Será que a gente está fazendo isso? Estamos tentando realmente dominar essas nossas inclinações? Muitas vezes a gente pensa assim, não tem problema, ninguém está vendo, né? Só um pouquinho não faz mal. Mas faz mal sim, para nós mesmos. E é isso que a gente precisa entender. Nos transformarmos no verdadeiro homem de bem. Não, para baixo. Vamos lá. Trocarmos o transitório pelo permanente. Entendermos que tudo passa. Isso aqui tudo é uma ilusão. Nós temos dado valor demais às coisas materiais. O permanente é aquilo que nutre o nosso ser, que engrandece a alma e que ficará conosco para sempre. É o amor, é a paz, a harmonia. O aparente pelo real. Precisamos trocar. Eu pensei que era assim. Por isso que hoje, né, eu sou tão infeliz, porque quando a gente se conheceu, não era bem assim. Era bem diferente. É ilusão. Né? O que é real é o Espírito imortal, o amor de Deus por nós, de Jesus por nós, seus irmãos. Então, a doutrina espírita nos auxilia nessa proposta de Joana de Ângeles. Ela nos indica a direção que nos levará à conquista da felicidade que nós tanto aspiramos. Basta nós estudarmos, compreendermos e nos esforçarmos para exercitarmos todos esses ensinamentos. A doutrina espírita convida-nos à libertação de nós mesmos, de condicionamentos que nos afastam do verdadeiro homem de bem. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo louco em que nós vivemos. Precisamos fazer a diferença. Estamos aqui para isso. Precisamos despertar para as necessidades do momento. Estamos vivendo momentos terríveis, importantes, maravilhosos, mas são momentos muito pesados. E nós temos que ter uma força muito grande para enfrentá-los de coração aberto, confiantes que nós não estamos sós. Então, a conquista de si mesmo é preciso querer. Se nós não quisermos, nós não vamos conseguir mudar. Jesus afirmou que nós poderíamos fazer tudo quanto ele fez e muito mais, porém, se quiséssemos, se tivéssemos força de vontade, entrega e empenho. Então, que não nos esqueçamos disso. E Kardec, então, nos afirma que aquele que se esforça seriamente para melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida.
E aqui nós ainda colocamos mais um pensamento. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si e para aqueles com quem convive a felicidade já nesta vida. Então, é tempo de despertar. Que nós aproveitemos esse momento sublime, esta nova oportunidade que tivemos de iniciarmos um novo ciclo de vida. Que neste ano novo, nós possamos fazer uma reflexão sobre o que estamos trazendo do ano velho para este período novo. Santo Agostinho, ele nos orienta que nós devemos fazer uma reflexão todas as noites a respeito do nosso dia. Como foi o nosso dia? Então, que façamos essa reflexão. Como foi o nosso ano que passou? Será que eu consegui conquistar alguma virtude? Será que eu me esforcei ao máximo? Será que eu dei tudo de mim? Ou será que eu deixei passar alguma coisa? Para que o ano seja bom, maravilhoso, da forma que nós desejamos na virada, só depende de nós. Não depende da roupa branca que nós usamos, não depende da praia que nós fomos, das 7 ondas que pulamos, das uvas que nós conseguimos, não é, mastigar as sementes, quando o relógio cravou meia-noite, dos abraços e desejos que formulamos, das propostas que nós fizemos, para que o ano que se inicia seja bom, maravilhoso, só depende de cada um de nós. Que nós, então, possamos despertar verdadeiramente, que semeemos a boa semente, que saiamos deste estado letárgico em que nos encontramos e acendamos a nossa própria luz. Que nós não desanimemos, não podemos desistir. Vamos continuar a nossa luta diária na recuperação de nós mesmos. E nos lembramos das palavras de Emmanuel. Não nos esqueçamos de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente, bondoso, repete-nos de hora a hora: ama, auxilia sempre, ajuda aos outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Que tenhamos a certeza de que nós nunca estamos sós. E que a partir de hoje, nós possamos todos dizer, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos: eu já não creio, eu sei. Eu sei. Muita paz, que esse ano seja de muita harmonia e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que bom começar o ano com uma palestra maravilhosa como essa, né? Nos dá uma força, né? Muito bom. Muito obrigado, Neuzinha, por esse incentivo a todos nós. Então, meus queridos, vamos agora fazer a nossa prece final com Verinha. Então, vamos fechar os olhos.
E vamos elevar o nosso pensamento ao alto, para que nós possamos nos conectar com a luz do Mestre Jesus. Que essa luz possa nos iluminar sempre. E vamos agradecer sincera e profundamente por mais um ano vivenciado da forma que foi possível ser vivenciado, e pedir forças a Deus para que nós possamos começar uma nova jornada com mais disposição, com mais compreensão, entendendo antes de qualquer coisa que crescimento é um processo e que o autoconhecimento faz parte desse processo e é uma tarefa bastante difícil. Toda e qualquer transformação, ela só é possível a partir do autoconhecimento, da aceitação e da disposição e disponibilidade e força e determinação para mudar. Então, vamos agradecer a Deus pelo estímulo dado hoje nessa palestra, mas vamos entender também que é necessário muita força para que o processo de transformação vá se efetivando. Então, vamos juntos, porque juntos somos mais fortes, pedir sinceramente a Jesus amparo e luz, para que essa força vá surgindo paulatinamente e que nós possamos, de fato, entrar nesse processo de crescimento. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre, e que esse novo ano acenda em nós a proposta de mudança, e que nós tenhamos determinação para fazer esse caminho, ainda que seja com muito vagar. Que Deus nos abençoe, desperte mais compreensão e um pouco de amor nos nossos corações, e que esse amor desperto seja difundido com todos que estão no nosso entorno, para que possa se ampliar cada vez mais. Então, nós agradecemos a Deus pela vida e pedimos que nos fortaleça mais e mais. Que assim seja. Então, meus queridos, queremos desejar para todos nós um ano novo de muita paz, saúde e prosperidade, e que nós possamos sempre estar com Jesus no coração. Que este ano nós possamos, como a Neuzinha falou, mudar, né? Tentar mudar um pouco os nossos pensamentos, a nossa vida, né? Para melhor. Ajudando, fazendo a caridade, nos melhorando, sendo mais conscientes que nós precisamos realmente mudar. Somos ainda imperfeitos, mas estamos aqui tentando. Então, desejamos a todos, aos nossos amigos da internet que nos assistem pelo Brasil, pelo mundo, um ano novo repleto de paz, de saúde, prosperidade, tranquilidade, equilíbrio também para todos nós. Então,